Paz do Senhor a todos, estamos aí com mais uma lição de escola bíblica dominical, classe juvenis, graças a Deus, voltando aí à escola dominical na lição 2, a primeira nós não gravamos e já começamos a lição 2 e se possível ainda vamos gravar ainda a lição de jovens, a lição de adolescentes e lembrando vocês que essa é a lição de escola dominical juvenis, terceiro trimestre, glórias a Deus por isso, e o tema hoje, consequências da queda. Esse é o tema da lição, e a lição que vai tratar de queda e redenção. É uma lição que já foi, há algum tempo atrás, passada, agora estão repetindo novamente a lição juvenis e nós estamos aqui. O tema, consequências da queda, e o versículo principal aqui é: mas, segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Romanos capítulo 2, versículo de número 5. O sintetizando a lição está aqui nas consequências sempre acompanham nossas escolhas. Isso aconteceu com Adão e Eva. Depois da queda, a vida deles mudou radicalmente. Então, tudo aquilo que nós fazemos tem consequências. Boas ou ruins, existem consequências. Em instantes, tudo desmoronou, em todos os sentidos. Perderam seu lindo lar, morreram espiritualmente no dia em que desobedeceram. Quanta tristeza! Porém, quando tudo parecia irremediavelmente perdido, o Senhor matou um animal, fez túnicas para Adão e Eva e em seguida vestiu-os. Deus, com isso, renovou a esperança, apontando para a redenção da humanidade. Então, esse daqui é o sintetizando a lição. A introdução. As consequências do pecado de Adão e Eva foram... Eu tô dando risada aqui, na verdade. Vocês estão vendo o vídeo, não tem edição, tá? Eu tô dando risada no meu filhinho, o Davi, que tá passando por ali, tá andando em câmera lenta pra não fazer barulho aqui no vídeo. E eu não aguentei, tinha que dar risada. Ele tá andando, parece um robozinho, mas tá bom, vamos continuar a lição aqui. Introdução. As consequências do pecado de Adão e Eva foram avassaladoras. Atingiram a primeira família em todos os aspectos do ponto de vista moral. A mudança também foi brusca e para pior, além, é claro, de um forte impacto negativo na natureza, Deus, porém, como um pai amoroso, abriu um novo caminho de relacionamento para a sua obra-prima. Ele jamais extinguiria as consequências da queda seriam sentidas. Fariam a humanidade sofrer, mas o afável manto da graça do Senhor os cobriria. Vemos aqui, mesmo após a queda, o Senhor preparando algo para ter novamente um relacionamento com o homem. Quebrou-se o relacionamento devido à queda, ao pecado, à escolha que ambos fizeram, e através dessa escolha acabou-se o relacionamento. E algo que me chama a atenção, pensava esses dias até, que Adão, mesmo assim eles ouviram Deus falando com eles. Isso nos traz uma atenção especial, que mesmo a pessoa estando em queda, ainda ouve às vezes a voz do Senhor, ainda consegue ouvir. O cuidado que a pessoa tem que ter, que mesmo em queda, nem sempre a pessoa pensa, mas eu ainda ouço Deus, acha que está tudo em ordem, mas algumas vezes não está em ordem, mas ainda está ouvindo a voz de Deus, mas não está em ordem, precisa melhorar, precisa voltar ao Senhor, arrepender-se e voltar para Deus. Mas vamos lá para o tópico número 1 já, consequências espirituais em relação a Deus, sentimento de culpa. Então, logo Adão e Eva comeram do fruto proibido, a consciência sensor de Deus que existe em todos os seres humanos entrou em ação. O que aconteceu com eles? Sentimento de culpa.
E esse sentimento de culpa é o grande problema que muitos caem e sofrem para retornar para o caminho do Senhor pelo sentimento de culpa. Não conseguem se perdoar por causa do pecado que cometeu, dos erros que cometeram. E aqui nós vemos, é claro, que o Espírito Santo agindo dentro da pessoa, da consciência, que é o censor de Deus, mostrando que precisa haver um arrependimento. E mostrando também o pecado que cometeu, o erro que cometeu. E o Senhor trabalha dessa forma. E o ser humano acaba tendo esse sentimento de culpa e precisa o quê? Voltar para os caminhos do Senhor, e Jesus ele tira todo o sentimento de culpa. Por quê? Porque ele dá uma nova vida para a pessoa. E aqui nós vemos eles reconhecerem imediatamente que algo mudou. E mudou para pior. Por quê? Esse relacionamento já não existia mais. Por causa da consequência do pecado. E aqui diz, o pecado trouxe um forte sentimento de culpa. Algumas vezes, muitas vezes até, não algumas, mas muitas vezes eu me deparo com pessoas que eu vou falar de Jesus e elas não conseguem se perdoar e sentem essa culpa e acham que Jesus não vai perdoar. Vem uma tristeza muito grande e eles não conseguem achar que tem condição ainda de um perdão. E tem. E aqui nós vemos, nossos primeiros pais já não podiam sorrir da mesma maneira. Eram agora escravos de uma natureza pecaminosa que os afastava de Deus e o sorriso acabava. A tristeza era evidente na face da pessoa que se afastou da presença do Senhor. É evidente, evidente mesmo. E aqui nós vemos, o sentimento de culpa não se resolve com medidas paliativas. Precisa haver um reconhecimento da culpa, que o Espírito Santo vai mostrar que a pessoa precisa de perdão e precisa aceitar Jesus como Salvador. Consequência, então, sentimento de culpa. Outra consequência aqui, coração endurecido. De maneira indiferente, quando ouviram os passos do Senhor no jardim, Adão e Eva procuravam se esconder. Certamente antes, quando eles ouviam que Deus estava chegando, prontamente se apresentavam. Esse sentimento de culpa, coração endurecido, por quê? Porque não estavam mais sensíveis à voz do Senhor. O pecado cometido, ele faz com que a pessoa perca a sensibilidade, o coração começa a endurecer. E aí o perigo da iniquidade. Por quê? Porque o pecado começa a se acostumar com ele. Coração endurecido, e aí entra a iniquidade. E muitos apostatam da fé, abandonam a fé, abandonam aquilo que creem e se desviam totalmente da presença do Senhor. Outra consequência aqui, sentimento de medo. O sentimento de medo é próprio de uma vida que não é perfeita em amor, porque o amor não tem medo. Portanto, por não serem perfeitos em amor, fugiram de Deus. Esse sentimento de medo aqui que o comentarista coloca é o medo de Deus. Sabemos que somos pecadores, mas quando estamos buscando ao Senhor e estamos dentro do caminho do Senhor, sabemos que Ele nos perdoa e que nós estamos procurando andar corretamente. Mas a partir do momento que há uma consequência do pecado, que a pessoa está em pecado, ela passa a ter medo, medo da morte, medo de tudo. Por quê? Porque ela não está salva, ela não está segura. Tópico 2, consequências psicológicas, morais em relação ao próximo. Primeiro, sentimento de vergonha. Já me deparei com várias pessoas na rua, quando você cumprimenta, paz do Senhor, e a pessoa acaba engolindo, não consegue falar paz do Senhor. Claro que muitos não veem, não é esse instrumentos do mal, sujo, por isso se envergonhavam. Antes os corpos eram símbolos da união verdadeira com
acompanha alguém. Ah, não estou firme na igreja porque alguém me tirou de lá. É sempre esse tipo de sentimento egoísta. E diz aqui o subtópico 3, desigualdade entre os gêneros dentro do casamento. Adão e Eva eram perfeitamente iguais, da mesma essência, da mesma natureza. Ocorre que depois da queda, o corpo da mulher sofreu uma série de mudanças. Prova disso é que no momento de dar à luz, ela passou a ter dores. De igualdade à parceria, o desejo da mulher seria para o seu marido e ele a dominaria. Aqui nós vemos as consequências também dentro do relacionamento entre homem e mulher. Diz aqui, de igualdade e parceria, o desejo da mulher seria para o seu marido e ele dominaria, Gênesis 3,16. Já o tópico 3 e último já, diz assim, consequências sociais em relação à vida. A primeira consequência social foi a expulsão de Adão e Eva do jardim. Eles perderam o ambiente mais harmônico de todos os tempos. O ambiente era top, como os adolescentes dizem, jovens dizem, mas eles perderam esse ambiente. Consequência, foram expulsos de lá. Deus ainda disse a Adão que a terra se tornou maldita por causa do pecado dele. Consequência que ele teria que trabalhar duro para produzir seu próprio sustento. Olha a mudança que ocorreu também. E deveria suar para fazer o solo florescer. O homem voltaria a ser pó, morreria. Talvez Adão já esperasse por isso, já que Deus prometera que se eles comessem do fruto proibido, este seria seu fim. Por causa da desobediência do primeiro casal, a morte teve legalidade para entrar no mundo. Uma consequência em relação à vida é que a morte chegou para todo ser humano. Todas as pessoas agora têm que conviver com a morte, conviver com isso que ocorre com todas as idades. Do recém-nascido ao mais idoso, existe a morte. É uma consequência do quê? Do pecado do primeiro casal. O pecado entrou pelo primeiro Adão, mas agora o segundo Adão, que é Jesus Cristo, ele pode mudar a tua história, mudou a minha história, mudou a tua história, pode mudar a história de muitas pessoas. Houve consequências da queda, houve consequências, mas o Senhor preparou e deu seu único filho. O Evangelho de João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós observamos aí que foi Jesus Cristo para fazer essa nova aliança, esse relacionamento que o homem perdeu, esse véu que existia no templo, que após a morte de Jesus foi rasgado, para nós termos novamente um relacionamento com o Pai. Houve um castigo, houve consequências da queda, mas mesmo assim Deus nos ama de tal maneira que preparou um plano de salvação para nós. Na conclusão diz assim: quando concluiu sua obra, Deus viu que tudo era muito bom. Entretanto, com a queda muita coisa mudou. O homem danificou seu padrão psicológico e moral e com isso perdeu a comunhão com o Criador. Por isso a imoralidade no mundo hoje e as consequências. Perdeu a comunhão com o Criador e foi expulso do seu lindo lar. Houve, em consequência, a conturbação do ecossistema terrestre. Por isso que a natureza geme, esperando a volta do Senhor também. Adão e Eva sentiram a dureza de uma existência debaixo da maldição do pecado. O sofrimento e a morte entraram no mundo. Essas consequências deslocaram o eixo do equilíbrio da vida. Deus, porém, não desistiu do homem. Faz um plano de salvação em que Ele mesmo se doaria para nos ter novamente como seus filhos, que é o que eu citei para você do Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. O Senhor preparou um plano de salvação e isso nos inclui. Inclui você que está me ouvindo, inclui a mim e a todos que estão ouvindo. O Senhor não nos deixou, não nos abandonou. O homem errou, caiu, teve suas consequências, mas o Senhor quer nos resgatar.
Deus abençoe a tua vida, muito obrigado, que você venha curtir, dá um like lá, passa para os seus amigos também, inscreva-se no canal Juninho Espírito Santo Dependência de Cristo. E eu agradeço a Vanessa, minha esposa, que está aqui gravando, e o Davi, que está ali olhando. Deus abençoe em nome de Jesus, paz do Senhor.